Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre as plantas, né? Na aula passada eu falei sobre a célula das plantinhas, a célula vegetal, né? O que ela tem de diferente, o que ela tem a mais, comparados com a célula animal, tá? Bom, vamos aqui, fazer aqui os focos, então vamos aqui começar. Nessa aula, nós vamos falar sobre as briófitas. Espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior a esse, né, no grupo. E aquele vídeo lá eu gravei o ano passado, tá? Então eu já tenho muito mais planta do que aquelas lá. E a minha meta é ter uma floresta ainda particular, eu ainda vou ter. Então, vamos falar sobre as briófitas. Nessa pequena parte aqui, vai falar sobre tanto a briófita quanto a pteridófita. Por quê? Porque as duas, elas precisam de lugares muito úmidos para viver, de bastante água, tá? Sem a água, elas não... sem ter bastante água, elas não conseguem sobreviver, tá? Bom, a grandes períodos de estiagem também, elas não dão conta. As briófitas e as pteridófitas se desenvolvem em ambientes aquáticos ou em ambientes bastante úmidos, pois sua reprodução depende da água. Por que a reprodução dessas plantas depende da água? Porque elas não possuem sementes, tá? Então, são dois grupos de plantas que não possuem sementes. As sementes só foram aparecer nas gimnospermas. Foi o quê? Uma grade de evoluções através dos tempos. Assim como os seres humanos, a gente veio de uma série de evoluções, né? As plantas também. As primeiras plantas a aparecerem foram as briófitas, que foram as plantinhas mais simples, e depois as pteridófitas, e assim por diante, tá? E tanto a briófita quanto a pteridófita, elas não possuem sementes. Então, são dois grupos de plantas que não possuem sementes, nem flores e nem frutos, tá bom? Vocês podem ver, a samambaia não dá flor, tá? Por quê? Porque ela é uma pteridófita, tá? E pteridófita não tem flor, nem sementes. Ah, professora, mas a minha avó falou que atrás da folha da samambaia fica uns pontinhos preto e é a semente dela. No modo popular de falar, a gente acaba falando que são as sementes, mas na verdade são o quê? Esporos, tá? Que se reproduzem, né? Que aparecem nas folhas, e é uma forma de reprodução assexuada da planta, né? Para ela conseguir manter a sobrevivência da espécie. Então, através desses esporos, né, acontece esse tipo de reprodução. Não é uma semente, pode funcionar como tal, né, que dá origem a um novo ser vivo? Sim, porém, esses esporos, eles não têm nutrientes de reserva como as sementes possuem. E eles precisam de bastante água para poder germinar, tá? Aqui fala de alternância de geração. O que é essa alternância de geração? Olha só. Vamos mostrar aqui. Vamos ver se vai abrir. Que meu notebook hoje está um pouquinho lardinho. A gente está querendo trabalhar muito, não. Vocês conseguem ver? Olha só. Aqui, acho que aqui esse desenho está mais bonitinho para vocês verem. Deixa eu aumentar ele aqui para vocês. Vamos. Será que abriu? Não abriu, não? Por quê? Peraí, acho que tá relando aqui que tá atrapalhando os esquemas. Mas, gente, hoje tá meio complicada essa aula aqui, vamos ver essa aqui. Tá bonitinha. Olha só. Lá, lembra que eu falei dos esporos atrás das folhas das samambaias? Olha aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Então, esses esporos, eles eclodem, deles saem os pequenos grãozinhos aqui para dar origem a uma plantinha, tá? Dessa plantinha aqui, elas têm nomes, tá, gente? Que agora eu não vou ficar falando para vocês, para não ficar muita informação aqui no vídeo.
pesado, vamos falar assim, de nomes, tá? A partir dessa estrutura, ela libera os gametas masculinos que entram em contato, tá vendo esse pontinho aqui dentro, ó, que tá o dedinho em cima? É o óvulo, tá? Da plantinha, vai ser o óvulo dela. Então, esses aqui vão ser os gametas masculinos e esse o gameta feminino. Eles entram, fecundam esse óvulo aqui e nasce uma nova planta com a mistura dos genes. As plantinhas que nascem daqui são todas iguaizinhas, porque elas foram de reprodução assexuada. Então, elas têm as mesmas características. Quando tem reprodução sexuada, eu tenho uma mistura de genes, tá bom? E as plantas costumam ser mais resistentes, tá? Quando eu tenho a reprodução sexuada. Voltamos aqui para a nossa apostila. Se não travar novamente para abrir, porque essa já é a segunda tentativa de gravar o vídeo hoje, por conta disso, de ficar travando tudo, né? Então, continuando enquanto abre. Então, as briófitas e as pteridófitas, elas precisam de lugares extremamente úmidos para sobreviver. As briófitas, elas são pequenas, certo? Olha só, elas são pequenininhas e elas não possuem vasos condutores. Então, as briófitas, elas não vão ter o xilema e o floema, tá? Como que então elas vão absorver, tirar os nutrientes para conseguir sobreviver? Através da absorção, diretamente pela sua estrutura no geral, tá? Essas plantinhas, isso daqui não são folhas verdadeiras, tá? A gente chama isso de folioides. A estrutura que fixa ela no substrato, em algum lugar no chão, a gente chama de rizoide. Esses filamentos aqui que seguram os filóides são os cauloides. Por quê? Elas não têm as mesmas estruturas de uma folha, de um galho, de uma raiz, né? Que é absorver os nutrientes e levar para toda a planta, não. Então, ela absorve pelo corpinho dela inteirinho, por todas as partes dela, pelas folhas, pelos cauloides, pelos raizoides, tá? Pelos rizoides. Então, ela vai absorver de forma geral a água, tá bom? Lá eles não têm vasos condutores, as briófitas. Em alguns locais, existem camadas bastante extensas de musgos recobrindo solos, rochas ou troncos de árvores. Como armazenam água em células especiais, as briófitas ajudam a regular a umidade do solo e são importantes agentes contra a erosão. Por quê? Elas conseguem fazer aquela camada e dar uma segurada naquela terra daquele local, evitando com que ela se desmorone, que ela acaba saindo e causando uma erosão no local. Por serem ambientes com muita umidade devido a chuvas praticamente diárias e bem sombreados pelas copas de árvores, as florestas tropicais normalmente apresentam grandes quantidades de briófitas. Essas extensões de briófitas nesses ecossistemas servem de abrigos para insetos e outros pequenos animais e de alimentos para mamíferos, pássaros e peixes. Elas também são bioindicadores das condições ambientais. Quando a gente encontra muito musgo em árvores, em cidades, significa que a umidade do ar daquele local está alta e a qualidade do ar com isso está boa. Por elas serem plantas muito simples, elas são muito sensíveis a essas mudanças. Então, quando a gente encontra bastante musgos em árvores próximos a ela, assim, no chão, significa que a qualidade de ar daquele local está boa, está com bastante umidade, tá? Então, por hoje, era falar sobre as briófitas, certo? Vamos ver se não tem mais nada falando sobre elas aqui. Eu estou achando um pouquinho estranho, mas tudo bem. Angiospermas, polinizações, que são super importantes, tá? As abelhas, os morcegos, outros animais. Olha só, aqui eu tenho um esquema da briófita, tá? Olha lá, lembra que eu falei? Olha lá, rizoide,
cauloide, filóide, que são as folhas, e o esporófito, de onde saem os esporos, tá bom? Nesse caso aqui, servem somente para sustentar, tá? Elas não vão ter o mesmo esquema das raízes, né, que absorver os nutrientes para transformar seiva bruta em seiva elaborada, não. É somente para fixação e ela vai absorver a água por todo o sua estrutura, tanto pelo rizóide, pelo cauloide, pelo foloide, certo? Aqui são outras adaptações de raízes que a gente também vai estudar, falando sobre a fotossíntese. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos sobre as briófitas, tá? Que são as plantinhas mais simples que existem. Foram uma das primeiras plantas que apareceram na escala evolutiva, e a partir delas surgiram todas as que a gente conhece até hoje. Até a próxima!